Aluno do curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis, dando sequência às nossas aulas. Vamos à aula 34, movimentação de carga 6. Falaremos sobre máquinas ou equipamentos de grandes dimensões indivisíveis. Máquinas ou equipamentos de grandes dimensões indivisíveis. O transporte de máquinas ou equipamentos de grandes dimensões é um segmento no qual a precisão é exigida e a legislação é igualmente precisa e irredutível. Há limites claros para tamanho e capacidade de carga em caminhões e carretas e para tudo aquilo que não se enquadra nas operações costumeiras de transporte. Contudo, mesmo para essas cargas gigantescas e ditas indivisíveis, há limites claros de dimensões e peso, e também de circulação, já que não é uma missão simples passar com esses volumes por muitas de nossas rodovias. Dimensões usuais permitidas: comprimento, altura e largura da carga. Alguns tipos de equipamentos e cargas extrapolam os limites do razoável para embarque em caminhões de cargas especiais. Principalmente no ramo da infraestrutura, algumas peças e itens de obras monumentais têm de chegar em canteiros de obras ou ser entregues em portos usando estradas e rodovias. Prevendo isso, a categoria de cargas indivisíveis ou excedentes foi criada, dando alguma flexibilidade para empresas que transportam essas peças. No tocante à legislação, esta categoria deve obedecer às exigências do DENIT, do CTB, às resoluções do CONTRAN, às normas específicas dos órgãos de trânsito estaduais e municipais e, na falta destas, às normas internacionais pertinentes. Resolução DENIT número 11 de 2022. Poderá ser fornecida a ET com prazo de validade de até 1 ano, a partir da data de sua liberação, a transitar do amanhecer ao pôr do sol em todas as rodovias federais, incluídas as operadas sob regime de concessão e delegação aos conjuntos transportadores, quando transportando carga indivisível excedente em peso e/ou dimensões ou veículos especiais, respeitados os seguintes limites máximos de: comprimento total até 30 metros, largura total até 3 metros e 20 centímetros, altura total até 4 metros e 40 centímetros, peso bruto total combinado 57 toneladas. Em casos especiais, devidamente justificados, poderá ser autorizado o trânsito noturno de combinações de veículos de carga nas vias de pista simples com duplo sentido de circulação, observados os seguintes requisitos: volume horário de tráfego no período noturno correspondente, traçado adequado de vias e suas condições de segurança, especialmente no que se refere à ultrapassagem e colocação de placas de sinalização em todo o trecho da via, advertindo os usuários sobre a presença de veículos longos. Os veículos cujas dimensões de largura e comprimento ultrapassarem os previstos somente poderão transitar do amanhecer ao pôr do sol, atendidas as condições favoráveis de visibilidade. As cargas com excessos laterais deverão ser colocadas em equipamentos cujas larguras sejam compatíveis com a segurança de trânsito. O transporte de cargas cujo excesso longitudinal traseiro seja superior a 3 metros obedecerá a processo de análise por parte da CGDESP, DPP ou por esta homologada. As cargas com comprimento inferior a 14 metros e peso superior a 136 toneladas deverão ser obrigatoriamente transportadas em gôndolas ou vigas, que são acessórios especiais para transporte de cargas indivisíveis. Nos trechos rodoviários de pistas múltiplas, com separação física entre as mesmas, será permitido o trânsito noturno de veículos especiais ou combinação de veículos que não excedam a largura de 3 metros e 20 centímetros, o comprimento de 30 metros e a altura de 4 metros e 40 centímetros e o PBTC de 57 toneladas. Resolução CONTRAN número 882 de 13/12/2021. Artigo 18. As CVC com mais de 2 unidades, incluída a unidade tratora,
com PBTC acima de 57 toneladas ou com comprimento total acima de 19 metros e 80 centímetros, só poderão circular portando AET. Artigo 19. A AET, para as composições de que trata o artigo 18, pode ser concedida pela OER mediante atendimento aos seguintes requisitos. 1. Para a CVC. Letra A. PBTC igual ou inferior a 74 toneladas. Letra B. Comprimento superior a 19 metros e 80 centímetros e máximo de 30 metros, quando o PBTC for inferior ou igual a 57 toneladas. Letra C. Comprimento mínimo de 25 metros e máximo de 30 metros, quando o PBTC for superior a 57 toneladas. Letra D. Limites legais de peso por eixo fixados pelo CONTRAN. Letra E. Compatibilidade da capacidade máxima de tração da unidade tratora com o PBTC. Letra F. Estar equipadas com sistemas de freios conjugados entre si e com a unidade tratora atendendo o disposto na Resolução 519, de 29 de janeiro de 2015 e suas sucedâneas. Observação: a Resolução 519 de 2015 foi revogada pela Resolução 915 de 2022. Letra G. Acoplamento dos veículos rebocados deverá ser do tipo automático conforme NBR 11.410 e estar reforçado com correntes ou cabos de aço de segurança. Letra H. Acoplamento dos veículos articulados deverá ser do tipo pino-rei e quinta roda e obedecer ao disposto na NBR-NM ISO 337, 4086, 3842 e suas sucedâneas. E letra I. Possuir sinalização especial na forma do anexo 2, figuras 38 a 38, e estar providas de lanternas laterais colocadas a intervalos regulares de no máximo 3 metros entre si, que permitam a sinalização do comprimento total do conjunto. Veículos que transportam cana-de-açúcar. Resolução CONTRAN número 872, de 13 de setembro de 2021. Estudaremos a Resolução CONTRAN 872, de 13 de setembro de 2021, que estabelece regramento específico para combinações de veículos de carga, CVC, que transportam cana-de-açúcar. Lembrando que as AET serão concedidas somente aos veículos que circulam apenas nos polos geradores de tráfego, assunto de que trata o artigo 93 do CTB. Resolução CONTRAN número 872, de 13 de setembro de 2021, artigo 1º. Esta resolução estabelece os requisitos necessários à circulação de combinações de veículos de carga CVC com peso bruto total combinado superior a 74 toneladas e inferior ou igual a 91 toneladas destinadas ao transporte de cana-de-açúcar. Artigo 2º. As CVC de que trata o artigo 1º só podem circular nas vias portando AET em conformidade com esta resolução. Parágrafo 1º. A AET de que trata esta resolução tem validade de 1 ano. Parágrafo 2º. O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via pode adotar prazos de validade inferior ao disposto no parágrafo 1º, desde que devidamente justificado. Parágrafo 3º. O órgão com circunscrição sobre a via deve disponibilizar prioritariamente o serviço de concessão da AET por meio eletrônico. Parágrafo 4º. Os documentos exigidos nessa resolução podem ser apresentados pelo interessado em formato digital ou em formato físico para posterior digitalização, conforme decreto número 10.278, de 18 de março de 2020. Artigo 3º. A CVC de que trata o artigo 1º deve atender aos seguintes requisitos. Inciso 1. Destinar-se exclusivamente ao transporte de cana-de-açúcar. Inciso 2. Ter altura máxima de 4 metros e 40 centímetros. Inciso 3. Ter comprimento mínimo de 28 metros e máximo de 30 metros. Inciso 4. Ser formada por caminhão-trator 6x4, com capacidade máxima de tração igual ou superior ao PBTC da CVC, semi-reboque com 3 eixos e reboque com 5 eixos, sendo um tândem duplo dianteiro com rala e um tândem triplo traseiro. Inciso 5. Obedecer aos limites legais de peso por eixo fixados pelo CONTRAN. Inciso 6.
estar equipada com sistemas de freios conjugados entre si e com a unidade tratora, atendendo ao disposto na regulamentação específica do CONTRAN, observando os requisitos estabelecidos no anexo 1 dessa resolução. Inciso 7. Possuir acoplamento dos veículos rebocados do tipo automático, conforme norma ABNT-NBR 11.410, e estar reforçado com correntes ou cabos de aço de segurança. Inciso 8. Possuir acoplamento dos veículos articulados do tipo pino-rei e quinta roda, atendendo ao disposto na norma ABNT-NBR NM-ISO 4086. Inciso 9. Possuir sinalização especial na forma do anexo 2 da resolução CONTRAN número 211 de 13 de novembro de 2006 ou suas sucedâneas. Observação: a resolução número 211 de 2006 foi revogada pela resolução 882 de 2021. Inciso 10. Cumprir com os requisitos de sinalização e iluminação de que trata a resolução CONTRAN número 667 de 18 de maio de 2017 ou suas sucedâneas. Observação: a resolução número 667 de 2017 foi revogada pela resolução 970 de 2022. Inciso 11. Possuir fueiros ou painéis laterais de proteção da carga em toda a extensão das carrocerias da combinação de veículos. Inciso 12. Possuir dispositivo de proteção da carga transportada do tipo sólido a granel para atendimento das disposições contidas na resolução CONTRAN 441 de 28 de maio de 2013 ou suas sucedâneas. Observação: a resolução número 441 de 2013 foi revogada pela resolução 946 de 2022. Inciso 13. Possuir unidade tratora com potência compatível com as disposições vigentes da Portaria em Metro número 51 de 2011 e suas sucedâneas. Inciso 14. Desenvolver velocidade em curva compatível com o limite do patamar de tombamento estabelecido no anexo 2 dessa resolução. Inciso 15. Ser dotada de película retrorefletiva, conforme estabelece a resolução CONTRAN número 643, de 14 de dezembro de 2016, ou suas sucedâneas. Observação: resolução 643 de 2016 foi revogada pela resolução número 948 de 2022. E inciso 16. Observar as demais resoluções do CONTRAN que tratem de requisitos de segurança veicular. Parágrafo 1º. Admite-se a utilização adicional de sistema de LED para fins de sinalização lateral e traseira dos implementos que compõem a CVC, atendendo às especificações estabelecidas na resolução CONTRAN número 667 de 2017. Observação: resolução número 667 de 2017 foi revogada pela resolução 970 de 2022. Parágrafo 2º. Somente será admitido o acoplamento de reboques e semi-reboques especialmente construídos para utilização nesse tipo de CVC e que estejam devidamente homologados pelo órgão máximo executivo de trânsito da União com códigos específicos na tabela de marca modelo do Renavan, concedido por meio do Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito, o CAT. Parágrafo 3º. O CAT, de que trata o parágrafo 2º, deve apresentar a informação de que o implemento está apto a circular em CVC com PBTC superior a 74 toneladas e inferior ou igual a 91 toneladas. Artigo 4º. O interessado, pessoa física ou jurídica, deve, ao requerer a AET junto ao órgão de trânsito com circunscrição sobre a via, apresentar a seguinte documentação. Inciso 1. Estudo técnico que comprove a compatibilidade da CVC nas vias que pretende circular, contemplando, letra A, memória de cálculo de compatibilidade da capacidade máxima de tração determinada pelo fabricante com o PBTC. Letra B, memória de cálculo de arraste e varredura de acordo com raios de curva apresentados no estudo de viabilidade de tráfego da CVC. Letra C, memória de cálculo de capacidade de vencer rampas de até 6%, mantendo a velocidade mínima regulamentada da via. Letra D, gráfico demonstrativo das velocidades que a unidade tratora da composição é capaz de desenvolver para aclives de 0 a 6%. Letra E,
demonstrativo de capacidades técnicas da unidade tratora fornecidas e comprovadas pelo fabricante de acordo com as características técnicas para cada tipo e modelo de caminhão trator. CMT, dimensões, relação da caixa de câmbio, reduções, diferencial e cubo de rodas, potência e torque máximo e mínimo. Letra F. Planta dimensional para cada tipo e modelo de caminhão-trator, com demonstrativo das capacidades técnicas, inclusive para as unidades tracionadas. E letra G. Capacidade e memória de cálculo de frenagem para as condições das vias indicadas no estudo de viabilidade de tráfego. Inciso 2. Laudo técnico da CVC, assinado por um responsável técnico, engenheiro mecânico ou automotivo habilitado, atestando a obediência aos requisitos estabelecidos no artigo 3º. Inciso 3. Certificado de avaliação de conformidade emitido pelo Inmetro, o organismo por este acreditado, para o requisito de que trata o inciso 7 do artigo 3º. Inciso 4. Estudo de viabilidade de tráfego da CVC no percurso proposto, contemplando no mínimo, letra A, análise da geometria viária, contemplando, número 1, cadastro da geometria viária, número 2, levantamento visual contínuo por vídeo ou fotográfico, número 3, inclinação e extensão de rampas, número 4, tangentes, curvas horizontais e verticais, inclusive superelevação. Número 5. Identificação, adequação e ou regularização dos acessos existentes com pista de aceleração e desaceleração. Número 6. Interseções viárias em nível e em desnível. Número 7. Gabaritos horizontais e verticais dos dispositivos e acessos secundários que fazem parte da rota percorrida pela CVC. E número 8. Raios de curva existentes no trajeto relacionados à velocidade máxima de operação, conforme limite do patamar de tombamento estabelecido no anexo 2 desta resolução. Letra B. Análise de capacidade e nível de serviço em todo o percurso para todas as classes de rodovias. Letra C. Estudo de tráfego para verificação da necessidade de faixa adicional em rampas ascendentes. Letra D. Cadastro e análise da sinalização horizontal e vertical e dispositivos auxiliares de sinalização e de segurança viária. Letra E. Avaliação da capacidade de suporte dos pavimentos e sua compatibilidade com a CVC proposta. Letra F. Análise da capacidade estrutural e geométrica das obras de arte correntes e especiais, contemplando a análise comparativa de esforços provocados pela carga móvel normativa referente à classe da obra, com os esforços provocados pela CVC, trafegando em conjunto com a carga distribuída de 5 kN por metro quadrado, nas posições mais desfavoráveis. E letra G. Apresentação de medidas mitigadoras para todos os itens anteriores, contemplando projetos de atenuação e manutenção periódica, quando aplicável, caso observada a viabilidade de tráfego para a CVC proposta. Inciso 5. Anotações de responsabilidade técnica, do estudo técnico e do estudo de viabilidade de tráfego, de que tratam os incisos 1 e 4 do artigo 4º, cadastradas no órgão de registro profissional competente, devidamente assinada por profissional de engenharia qualificado e legalmente habilitado a assumir a responsabilidade técnica sobre cada um dos estudos. Parágrafo único. O estudo técnico e o estudo de viabilidade de tráfego devem atestar a segurança na circulação da CVC nas vias de seu itinerário. Artigo 5º. A CVC de que trata o artigo 1º somente pode trafegar em via pública no percurso e horários especificados na AET quando obedecidas as seguintes condições operacionais. Inciso 1. Transitar com velocidade máxima de 60 km por hora. Inciso 2. Fica proibida a operação em comboio, observando-se a distância mínima de 300 metros entre a CVC. Inciso 3. Trafegar sempre com faróis acesos. Inciso 4. É vedada a CVC ultrapassar outro veículo.
Inciso 5. A operação noturna, aquela compreendida entre o pôr do sol e o amanhecer, em vias de pista simples, somente pode ocorrer em horários com baixo volume de tráfego, correspondente no máximo ao nível de serviço C, verificados no estudo de viabilidade de tráfego. Inciso 7. Em qualquer situação de imobilização da CVC sobre obras de arte especiais, o interessado deve, no prazo máximo de 24 horas, informar e apresentar ao órgão ou entidade com circunscrição sobre a via estudos técnicos de vistoria e análise estrutural para a avaliação dos eventuais danos causados às estruturas. Inciso 7. É vedada a imobilização da CVC sobre estruturas de obras de arte especiais, exceto em situações de emergência. Inciso 8. Em caso de pane mecânica, o transportador é responsável pela remoção do veículo da via em prazo máximo de 24 horas. Inciso 9. O percurso autorizado na AET deve ser limitado a uma distância de 80 km. Inciso 10. Em vias de múltiplas faixas de tráfego, a CVC deve utilizar obrigatoriamente a faixa da direita. Inciso 11. É vedado o tráfego de mais de uma CVC, tanto na mesma faixa quanto em faixas de tráfego adjacentes, em distância inferior à distância mínima definida como formação de comboio. E inciso 12. A parte traseira do último veículo da CVC deve conter a informação do limite de velocidade previsto no inciso 1, conforme regulamentação específica. Parágrafo único. É proibida a suspensão de qualquer eixo da CVC na condição do veículo trafegando com carga. Artigo 6º. As análises da capacidade de suporte dos pavimentos, da capacidade estrutural das obras de arte, correntes e especiais, da geometria viária e dos estudos de tráfego devem considerar as normas dos órgãos executivos rodoviários com circunscrição sobre a via ou, na ausência destas, as normas e manuais técnicos do órgão executivo rodoviário da União. Artigo 7º. Como condição à obtenção da AET, as medidas mitigadoras da infraestrutura viária propostas devem ser previamente executadas, às expensas do requerente, mediante aprovação do órgão com circunscrição sobre a via. Parágrafo 1º. O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deve fiscalizar, acompanhar e receber as obras necessárias à implantação das medidas mitigadoras da infraestrutura viária de que trata o caput. Parágrafo 2º. Para a emissão da AET, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deve avaliar a CVC em relação às suas capacidades de vencer rampas e determinar a viabilidade de tráfego de acordo com as características da via requisitada. Artigo 8º. Na necessidade de implantação de faixas adicionais em rampas ascendentes, estas devem iniciar antes do início do aclive e depois do fim do aclive. Artigo 9º. Os acessos a serem utilizados ao longo do percurso devem ser projetados e executados pelo interessado, conforme normas e critérios estabelecidos pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, de modo a garantir que os veículos adentrem as rodovias sem causar qualquer tipo de interferência no trânsito, incluindo faixas de aceleração e desaceleração, projetadas de acordo com as velocidades estabelecidas na via. Artigo 10. Em rodovias de pista simples, as travessias de vias ou retornos em nível somente podem ser realizadas nos locais onde houver interseção previamente projetada, executada e sinalizada para esses movimentos, considerando as características da CVC estabelecidas de acordo com a distância mínima de visibilidade de 465 metros para o trecho. Observa-se que na resolução ele está desse jeito, tá, pessoal? Por isso que eu pintei de amarelo, tá? Ele está assim, 465 metros. E entre parênteses está 800 metros, tudo bem? Eu até coloco uma observação aqui, ó. Observação, o termo publicado de forma incorreta na resolução, sem alteração do elaborador do material, tá? Então eu não posso pegar e escrever ali por conta própria 465 metros
ou 800 metros, que inclusive a gente fica até na dúvida, né? Qual é o correto, tudo bem? Porque ele saiu dessa maneira na resolução e permanece lá assim, tá? Parágrafo único. É proibida a conversão à esquerda no acesso ou saída de via em nível, exceto quando houver interseção em rotatória ou outra geometria apropriada. Artigo 11. O interessado deve instalar sinalização vertical especial de advertência com intervalos máximos de 5 km, com o seguinte alerta: trânsito de veículos lentos de grande porte, conforme os manuais brasileiros de sinalização de trânsito e a orientação do órgão ou entidade executivo rodoviária com circunscrição sobre a via. Parágrafo 1º. Nos trechos que existirem rampas ascendentes com inclinação superior a 2%, a instalação da sinalização especial de advertência deve ocorrer próximo ao início da rampa. Parágrafo 2º. Nas proximidades dos acessos, o interessado deve instalar sinalização vertical de advertência com o seguinte alerta: entrada e saída de veículos lentos. Parágrafo 3º. A sinalização prevista no caput e no parágrafo 2º pode ser complementada com legenda em sinalização horizontal advertindo o trânsito de veículos lentos. Artigo 12. A CVC deve ser conduzida exclusivamente por motorista devidamente capacitado em condução de veículos dessas características regulamentado em normativo específico do CONTRAN. Artigo 13. O órgão com circunscrição sobre a via deve emitir parecer técnico sobre os estudos de que tratam os incisos 1, 2 e 4 do artigo 4º, mantendo-o junto ao respectivo processo de obtenção da AET até a sua renovação. Artigo 14. A vigência e a validade da AET é condicionada ao atendimento e manutenção dos requisitos de segurança estabelecidos nesta resolução. Artigo 15. O órgão máximo executivo de trânsito da União deve incluir em regulamentação específica a homologação das novas CVC de que trata esta resolução. Lembre-se, excesso de peso é o peso bruto por eixo ou conjunto de eixos que é transmitido ao pavimento superior ao permitido pela legislação vigente. Excesso lateral direito ou esquerdo é o excesso da carga em relação ao lado correspondente da carroceria. Excesso longitudinal dianteiro é o excesso da carga medido a partir do plano vertical que contém a linha superior do para-brisa do veículo trator ou de tração. Excesso longitudinal traseiro é o excesso da carga medido a partir do plano vertical transversal que contém o limite posterior da carroceria. Comportamento preventivo do condutor. Os profissionais envolvidos na operação do caminhão precisam ter familiaridade com esse tipo de operação, com o peso e com as dimensões das cargas a serem transportadas. Para o transporte de uma carga complexa, existe um projeto do sistema de fixação realizado por técnicos ou engenheiros indicando a posição adequada e os dispositivos necessários para se garantir seu transporte correto. A partir dessa diretriz, a equipe de expedição e o próprio condutor podem efetuar a amarração, supervisionados pelo responsável técnico do transporte. Durante a viagem, o condutor tem a responsabilidade de examinar e retencionar periodicamente o sistema de amarração. Por possuírem diferentes formatos e diferentes geometrias, a fixação deve obedecer às dimensões e à distribuição da carga no veículo. As cargas devem ser amarradas com cabos de aço ou cintas, com resistência à ruptura correspondente a 2 vezes o peso da carga transportada, travados e contidos pelo chassi veicular. O equipamento ou peça transportada deverá ficar centralizado de forma a coincidir o seu centro de massa com o centro de massa do veículo que irá fazer o transporte. A base do semi-reboque receberá a marcação individual do seu centro de gravidade que deverá ser respeitada durante o carregamento. Para fixar a carga é necessário avaliar seus formatos e dimensões. Geralmente a carga é amarrada por meio de fixações longitudinais e transversais. É obrigatório o uso de travas frontais e laterais que permitam a regulagem adequada ao comprimento e à largura do volume de cada carga, e os movimentos para frente e para trás para dar maior estabilidade, evitando-se assim o rompimento dos fixadores. O condutor deve saber quais os cuidados a serem tomados quanto à carga, descarga, manuseio, distribuição de peso, fixação,
altura, limites de peso para o veículo, sinalização de alerta, manuseio de equipamento de segurança, procedimentos em trânsito em áreas urbanas e rurais, bem como a regulamentos gerais de segurança específicos para a carga que transporta. Procedimentos em casos de emergência. Em caso de acidente, a empresa responsável pelo transporte deverá isolar imediatamente a carga e providenciar sua retirada da via pública no prazo de 24 horas. A autoridade responsável pela via deverá ser imediatamente acionada para que sejam tomadas as providências de prevenção de acidentes. Fechamos então, pessoal, a nossa aula 34. Tudo bem? Tranquilo? Próxima aula 35, damos continuidade ao transporte de cargas indivisíveis, tá certo? A nosso módulo movimentação de cargas. Qualquer dúvida, só mandar ali um questionamento para a nossa equipe. Um grande abraço e até a próxima aula.